Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso estudo sobre o sistema presbiteriano. Estamos na unidade 6 da nossa série de estudos para aqueles que querem se tornar membros da Igreja Presbiteriana do Brasil ou da Igreja Presbiteriana de Piraí, de forma mais específica. E aí nós começamos a falar sobre os sistemas de governo das igrejas. E hoje, ou nesse estudo, eu quero falar mais especificamente sobre a igreja local. Dentro do sistema presbiteriano, nós temos a igreja local. A igreja local é uma comunidade onde os servos do Senhor, os crentes, eles se reúnem para prestar culto a Deus, cultivar a comunhão entre si, fazer obras sociais, pregar o evangelho aos não alcançados, preparar os membros para os seus ministérios e tantas outras funções que nós temos. Então, isso acontece na igreja local. No nosso sistema presbiteriano, na Igreja Presbiteriana do Brasil, para uma igreja ser organizada, para ela ser independente de outras igrejas, ela precisa de alguns requisitos. Primeiro, um número suficiente de pessoas. Então, para que uma igreja seja organizada, nós temos que ter um número suficiente de pessoas. Depois, condições financeiras para cumprir com os seus compromissos. Quais são esses compromissos? Precisamos pagar água, luz, telefone, precisamos pagar alguns lugares aluguel, precisamos pagar a revista de escola dominical, a limpeza da igreja, o salário do pastor e tantas outras coisas que precisam ser pagas, e para que uma igreja possa se organizar, ela tem que ter condições financeiras para cumprir com esses compromissos. Terceiro ponto é que ela precisa de homens capazes para o oficialato, ou seja, ela precisa de homens para que eles sejam eleitos presbíteros e diáconos. Vamos lembrar que na administração da igreja presbiteriana, ela é feita por presbíteros reunidos no conselho da igreja. E nós temos também um outro ofício, que é o ofício diaconal. Então, para que uma igreja seja organizada como igreja, uma comunidade seja organizada como igreja, ela precisa ter homens capazes para o oficialato. Quem são esses homens capazes? São homens civilmente capazes, acima de 18 anos, e civilmente capazes para que possam participar dessa organização da igreja. Os passos para a formação de uma igreja são os seguintes. Primeiro, normalmente acontece assim, não quer dizer que sempre vai acontecer assim. O início de um ponto de pregação. A igreja, vamos pensar, a Igreja Presbiteriana de Piraí. Aí ela tem um bairro aqui, vamos pensar no bairro de Santa Anésia. Nós temos um irmão da igreja, uma família da igreja que mora lá. E aí nós começamos um ponto de pregação naquele lugar. Um ponto de pregação, uma célula, uma escola dominical ou um outro tipo de atividade da igreja. Depois de passado algum tempo, começa a chegar uma pessoa, começa outra, aí já tem um grupo maior. E aí nós estabelecemos uma congregação. E essa congregação ela é formalmente organizada como uma congregação. Passado um tempo, essa congregação começa a trabalhar, ela começa a ter as suas atividades, começam a chegar mais pessoas, e aí atinge-se o que a gente precisa para organizar uma igreja. O que a gente precisa para organizar a igreja? Número de membros, condições financeiras e homens para o oficialato. Então, quando acontece isso, a igreja ela vai e começa a dar os passos para que aquela congregação ela seja organizada como igreja. Enquanto ela for ponto de pregação, enquanto ela for congregação, ela está submissa ou ligada administrativamente à igreja local. Vamos pensar, a Igreja Presbiteriana de Piraí, ela tem uma congregação, um ponto de pregação em Santa Anésia. Depois que eles se transformam na congregação, eles ainda estão ligados à Igreja Presbiteriana de Piraí. E aí, essa Igreja Presbiteriana de Piraí vai tomar os passos necessários para que ela seja organizada em igreja, e aí ela seja independente da Igreja Presbiteriana de Piraí, e a gente então organiza a Igreja Presbiteriana em Santa Anésia ou de Santa Anésia. É o nosso exemplo aqui, tá certo? Enquanto ela não for organizada como igreja, ela depende da igreja local, da sua igreja mãe, que seria o caso, a Igreja Presbiteriana de Piraí. Numa igreja local, nós temos 2 órgãos administrativos. E quais são esses órgãos administrativos? A Assembleia e o Conselho.
tá? A Assembleia e o Conselho. A Assembleia da Igreja é formada por todos os membros comungantes da Igreja, chamados crentes comungantes. Quem são esses crentes comungantes? Foram aqueles que foram batizados e professaram a sua fé. Então, ele precisa ser membro comungante da Igreja para participar da Assembleia. Dentre as atribuições da Assembleia, nós temos eleger presbíteros, diáconos e pastores, além também de pedir a exoneração desses oficiais, né, presbíteros, diáconos e pastores, quando os membros sentirem que eles não estão cumprindo as suas funções. Por exemplo, se um presbítero não está cumprindo a sua função, a Assembleia que deve exonerá-lo, tirar esse cargo dele. A mesma forma do presbítero, do diácono, e se for o caso também do pastor, que é um pastor eleito da igreja. Também a Assembleia tem o dever de deliberar sobre compra, sobre venda, sobre doação, sobre troca de imóveis. Por exemplo, se a igreja vai comprar um imóvel, a Assembleia tem que saber, tem que dar o aval dela. Se a igreja for vender o imóvel, também é a Assembleia. Se nós formos trocar, também é a Assembleia. Então, é isso que faz. E a Assembleia também ela precisa ouvir os relatórios das sociedades internas e financeiras da igreja. Então, todo ano, nós temos uma Assembleia chamada ordinária, e essa Assembleia é para ouvir o balancete financeiro, a proposta orçamentária e os relatórios das sociedades internas. E, extraordinariamente, a gente reúne para eleições, para outras coisas, tá? Bom, o conselho é composto pelos presbíteros e pelo pastor, ou pastores, quando a igreja tiver mais de um pastor. O pastor, ele é o representante do presbitério na igreja. Então, o pastor da igreja presbiteriana, ele é membro do presbitério e não da igreja local. Então, o presbitério designa esse pastor para pastorear a igreja, tá? E esse pastor, ele é o representante do presbitério ali. Quem tem autoridade sobre o pastor é somente o presbitério, tá? Quem tem autoridade sobre o pastor é o presbitério. É o presbitério que, por último, define se o pastor vai ficar ou não nessa ou naquela igreja. Já os presbíteros, esses presbíteros são homens eleitos para representar a igreja na sua administração diante do conselho. Então, o conselho é composto por pastor ou pastores e presbíteros. Os presbíteros são eleitos pela igreja. A igreja se reúne em assembleia e essa assembleia elege presbíteros para que eles representem a vontade da igreja diante do conselho, tá? Então, o presbítero ele não se representa no conselho. O presbítero representa a igreja dentro do conselho. Então, se um presbítero não estiver representando a vontade da igreja dentro do conselho, esse presbítero também ele pode ser exonerado porque ele não está cumprindo o seu papel. O papel do presbítero, dentre outros, é representar a igreja diante do conselho. Bom, a nossa Constituição diz que de qualquer ato de um concílio cabe recurso para o imediatamente superior. Vamos passar rapidinho aqui. Quais são os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil? Conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Então, de cada ato, de qualquer ato de um concílio, cabe recurso para o imediatamente superior. Ou seja, se o conselho da igreja ela toma uma decisão que não agrada a um membro da igreja ou a igreja no seu todo, qualquer membro da igreja pode pedir que essa decisão seja revista. Decidimos alguma coisa. E aí a igreja, nós não gostamos dessa decisão. Nós queremos que reveja essa decisão. O conselho fala que não, nós não vamos aceitar esse pedido, nós vamos continuar fazendo assim. Então, esse membro da igreja pode pedir que o presbitério resolva essa situação. Tanto o presbitério não decidiu, o sínodo e até o Supremo Concílio. Então, de qualquer decisão, seja uma questão administrativa, seja uma questão disciplinar, então essa decisão pode ir subindo do conselho para o presbitério, do presbitério para o sínodo e do sínodo para o Supremo Concílio. Quando chega no Supremo Concílio, nós não temos mais instâncias. É bom salientarmos que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que rege pela sua representatividade. Ou seja, os membros da igreja elegem homens, presbíteros, para que estes os representem no conselho. Se estes representantes não representam o pensamento
e o desejo da igreja, qualquer membro da igreja tem o direito de questioná-los, tá? De questionar a decisão, né, do conselho, mas essa decisão deve ser refletir a vontade da igreja. Ainda dentro da igreja local, nós vemos que existem diáconos. Quem são os diáconos? São eleitos, são homens eleitos também pela Assembleia para que cumpram um papel social dentro e fora da igreja, tá? O ministério diaconal de uma igreja tem sido muito mal interpretado e praticado dentro das nossas igrejas. É comum acharmos que o papel dos diáconos é de ficar em pé na porta, recebendo as pessoas. Achamos que o papel dos diáconos é preparar a Santa Ceia, é colocar água para o pastor durante o culto. Muitos acham que o papel dos diáconos é ficar atrás das crianças para que elas não façam bagunça, ou até mesmo impedindo que cachorros entrem dentro da igreja. Bom, esse não é o papel dos diáconos, tá bom? Quando nós olhamos, né, a função do diácono, o ministério diaconal, nós temos que ir para o texto de Atos, capítulo 6, versos 1 a 7. De acordo com esse texto, nós podemos ver que a função do diácono está em torno da assistência social àqueles que têm necessidade dentro e fora da igreja. As funções do diácono, o diácono tem que visitar as pessoas enfermas, os diáconos eles têm que saber quais são as necessidades dos membros da igreja, o diácono ele precisa saber e trazer ao pastor essas necessidades que a igreja tem, senão o pastor não fica sabendo, o conselho não fica sabendo e a igreja em si não fica sabendo. Então, gente, diácono é uma função muito especial que tem o dever de cuidar, zelar do bem da igreja e também zelar pelas necessidades daqueles que são membros da igreja. Tá certo, pessoal? Então, nós vimos aí sobre essa igreja local. Nós temos mais coisas para falar sobre a igreja local, mas nós vamos ver no próximo vídeo.